Mudança de rota. Flamengo muda os planos e novo 9 entra na mira. Treino deste sábado marca a escalação para o confronto contra o clássico dos milhões. E eu vou falar também do quebra-cabeça montado por Léo Jardim para conseguir fazer um meio de campo forte no Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá querendo like, se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado Fla. Seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Vasco mais uma vez. E olha que desde 2023 eles não conseguem vencer a gente. E vamos seguir firme e forte na vice-liderança do Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho, qual seria o placar? Eu acredito que 3-0, fora o baile. E você, qual que é o placar que você arriscaria? Comenta aí que eu vou ler e vou responder. Tamo junto? Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype se você conseguir me ajudar. Te agradeço de coração. E para você que conseguir, torne-se membro, apoie o canal Abençoado do Fla. É baratinho. E um flamenguista raiz, apoia o outro, simples assim, né? Meus amigos, vai comprar alguma coisa online? Dê preferência ao YouTube Shop aí. Comprando você ajuda diretamente o Flamengo. Comprou um produto oficial do Flamengo, você ajuda o Flamengo, ajuda o canal e a economia brasileira. Ou seja, você ajuda todo mundo. Comprando qualquer outra coisa, você clica aí, quer comprar uma geladeira, um fogão, uma camisa, um presente para sua mãe, um suplemento, você vai ajudar o canal e vai ajudar a economia brasileira. Ou seja, vai estar apoiando o nosso projeto e vamos que vamos. Meus amigos, amanhã a bola vai rolar pela 14ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Vasco. Detalhe, Flamengo desde 2023 não perde uma partida sequer. Para o Vasco, esse ano tivemos apenas um confronto, o Flamengo venceu no Carioca por 1-0. É esperado que o Flamengo vença amanhã, porque o Flamengo vem embalado aí, né? 8 partidas sem derrota, inclusive a última partida a gente empatou na Argentina, num jogo cheio de polêmica, onde a arbitragem favoreceu o Estudiantes. Mesmo assim, o Flamengo venceu o Estudiantes, venceu a arbitragem, né? Venceu o UFC que eles arrumaram lá, né? Que a ideia deles era entrar em campo para brigar, para prejudicar o nosso Mengão. O nosso Mengão conseguiu esse empate que pode se garantir, pode se considerar uma vitória. O Vasco também vem embalado no Sul-Americano com a vitória. E no Brasileirão tá o mal das pernas, quase entrando na zona de rebaixamento. O Flamengo vai aproveitar desse péssimo momento deles no Brasileirão para conseguir mais essa vitória e conseguir ir firme e forte, ficar encostadinho ali no Palmeiras. E quem sabe aí, antes da Copa do Mundo, assumir liderança. De repente, se o Palmeiras tropeça hoje, tropeça nesse final de semana, o Flamengo ainda tem um confronto direto, pode passar eles. E aí o Flamengo ainda vai ter uma partida menos. Porque essa partida menos a gente não sabe se vai conseguir acontecer antes da Copa do Mundo de Clubes. Essa é a verdade. E segue o baile. E para esse jogo aí, o Flamengo vai estar escalado da seguinte forma. Que o Léo Jardim teve que montar um verdadeiro quebra-cabeça para essa partida. E não foi fácil para ele montar esse time não, tá? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Léo Pereira de volta. Alexandro na lateral esquerda, Everton Araújo e Jorginho na volância, De La Cruz na armação. Ele que fazia muito bem a armação no River Plate e também na seleção do Uruguai. E no ataque, Plata na direita, Samuel Lino na esquerda, Pedro Abençoado centralizado. Assim deve ser o provável time do Flamengo. Está montado para poder vencer mais uma vez o Nanico da Colina. Meus amigos, está muito forte a circulação de nomes. Como assim, pessoal? É muito nome que a gente está repercutindo aqui dia após dia que pode chegar no Flamengo. A gente já falou de Tati Castelhanos, Richarlison, Dybala. Falamos aí do Darwin Nunes, Marcos Leonardo, Carlos Jorge, Caio Henrique, Douglas Santos, Wendel, Nino, Luiz Henrique, Marcos Antônio do São Paulo, Danilo do Botafogo e vários outros nomes. É muito nome. O jogador se destaca um pouquinho, cravam ele no Flamengo. E a gente tem a obrigação de estar aqui falando que a gente fala todo dia do nosso Mengão. Sou apaixonado pelo Flamengo, assim como você. Então se surgiu uma notícia que tem o Flamengo, a gente apura. Se tem 3 pessoas, pelo menos, falando, ou se a gente consegue alguma confirmação lá no Flamengo, a gente repercute aqui. Às vezes vai para frente, às vezes não, porque é normal. Porque às vezes é um empresário que crava uma coisa para poder ali valorizar o seu atleta. Às vezes
é só um burburinho causado aí para poder chamar atenção. Às vezes é uma cortina de fumaça para tirar a atenção de outra coisa, como acontece geralmente quando fala de estádio. Às vezes o time está numa situação muito boa, surge o estádio. E assim, isso é normal, a gente tem a entender. Mas mais um nome surgiu aí, cravado lá de fora dessa vez. Segundo o Lucas Vital, do canal Lucão Vital, jornalistas ingleses da Inglaterra estão dando como certo uma negociação entre Flamengo e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Por que Gabriel Jesus? Porque o Gabriel Jesus deu uma entrevista lá dizendo que vai sair do Arsenal agora, provavelmente no meio do ano. Ele está em baixa no time, ele entra em minutos finais ali, ele quase não é utilizado. É um jogador muito versátil, que inclusive o Carlo Ancelotti observa ele para levar para a Copa do Mundo de Seleções por causa da sua versatilidade, estilo do Paquetá, um jogador que faz mais de uma posição. Hoje em dia, o futebol normal tende os treinadores quererem jogadores assim. Por isso que muita gente valoriza o Prata, mesmo ele fazendo poucos gols. Uma hora ele está na esquerda, outra hora ele está na direita, uma hora ele está centralizado e ele ajuda muito. Então, jogadores que fazem mais de uma posição têm muito valor no futebol brasileiro e no futebol exterior. O Gabriel Jesus é um desses. É um cara que faz pouco gols, mas é muito versátil. Ele joga de centroavante, ele consegue jogar na ponta direita, na ponta esquerda e ainda joga no meio. Ou seja, 4 posições e o Flamengo ganharia muito com esse jogador. É o que cravam os setoristas aí de fora do Brasil. Setoristas entre aspas, né? Pessoas que acompanham o Arsenal, não o Flamengo. E aí, segundo o Lucão Vital, o salário dele lá é na casa de 8 milhões mensais. O Flamengo vai pagar 8 milhões por um jogador? Então, isso aí é quase impossível. A metade disso o Flamengo pagaria? Também, segundo o Lucão Vital, seria meio difícil, porque o Lucas Paquetá ganha na casa dos 3, o Jorginho ganha na casa dos 3, o Flamengo talvez consiga um acordo com ele para ele ganhar na casa dos 3. A pergunta que eu faço é, seria um bom reforço? Porque o Flamengo está observando e tem conversas avançadas com o Tati Castellanos há muito tempo. Inclusive, hoje em dia, já sabe que o Tati Castellanos já tem salário acertado, tempo de contrato, premiação. O cara já passou pelo Rio de Janeiro em meados de dezembro com a sua esposa. Ele já se ambientou, ele quer voltar para as Américas para ganhar título e ficar perto da sua família. Ele quer voltar para o Brasil, porque a sua família, os familiares residem na Argentina. Ele é argentino, claro. E aí, com isso, para ele ficaria perto. Aqui, ele teria possibilidade de disputar títulos para ganhar. Ele quer, na sua carreira, ficar marcado com títulos. E por isso, ele estaria ele mesmo conversando com o West Ham para ser negociado agora no meio do ano. Então, tá bem avançado. Aí aparece o nome de Gabriel Jesus. E aí eu te pergunto, entre Gabriel Jesus, Richarlison e Tati Castellanos, quem seria o melhor para compor a parte do ataque do nosso Flamengo, esse seu novo centroavante, o cara que vai disputar a posição com o Pedro? Qual desses você acha que seria melhor? O Tati Castellanos tem um salário mais acessível, o Richarlison tem mais fama e o Gabriel Jesus faz mais posição. Quem que vocês acham? Comenta aí. Só que ambos estão em baixa, tá? Todos eles estão em baixa, mas aqui no futebol brasileiro pode ser que eles voltem a jogar um belo futebol, porque o Lucas Paquetá também estava embaixo no West Ham e já voltou, está jogando muita bola, está lesionado, voltando da lesão e vai jogar muita bola ainda, se Deus quiser. E aí tem as informações sobre o Danilo, né, cara? O Danilo, o Flamengo não desistiu do jogador, mas sabe que o Botafogo, cada dia que passa, quer um valor a mais. Só que o Botafogo, ao mesmo tempo que quer um valor a mais, está valorizando o jogador, o Botafogo tem uma necessidade mais rápida de vender o jogador, quer vender o jogador o mais rápido possível, quer fazer caixa, precisa do dinheiro. Inclusive a gente está tentando apurar se o Botafogo conseguiu acertar os salários do jogador e o direito de imagem, que estava atrasado. Inclusive ia inteirar 3 meses agora, dia 30 de abril. Só que a gente não conseguiu essa informação. Se caso ele não conseguiu, mais certo que na partir de segunda-feira começa rumores de jogadores acionando o Botafogo para poder sair de graça. Isso seria excelente para o Flamengo. Se o jogador como o Danilo consegue uma rescisão para sair do Botafogo agora de graça, por causa que já atingiu os 3 meses de salário atrasado, ele poderia acertar com o Flamengo aí um valor mais acessível ao Flamengo, com um salário mais em conta, e seria reforço do Flamengo no meio do ano. Só que tem um detalhe aí, o Danilo está muito cotado para ir para a Copa do Mundo de Seleções. Ele quer, é desejo de jogador, a maioria dos jogadores tem esse sonho. Com ele não é diferente. Se ele aciona essa cláusula, ele não vai ter ritmo de jogo, vai ficar sem jogar, vai ficar só treinando, e corre o risco de ficar de fora da lista do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de Seleções. Então, olha só, o paradoxo que tem aí. Se ele continua jogando lá,
ele fica mais caro e pode atingir 12 partidas e não pode atuar mais para o Flamengo no Brasileirão. Se ele não joga, se ele consegue rescisão unilateral aí e não joga, ele pode ficar de fora da Copa do Mundo de seleções. Então é um paradoxo. Ele não pode jogar e ao mesmo tempo ele tem que jogar. É complicado, mas é assim que vive. Mas vamos cair na realidade aqui. Hoje, o Flamengo até conseguiria contratar o Danilo com um valor aí na casa de 25 a 30 milhões de euros, que é difícil o Flamengo pagar isso, mas talvez conseguiria. E assim o Flamengo contrataria. Mas se chegar no meio do ano, galera, o Flamengo não contrata. Por que não contrata? Porque aí vai aparecer uns 10 clubes lá da Europa, colocando aí os 40 milhões que o Botafogo quer. A preferência desses jogadores sempre é a Europa. Embora o Danilo, ele tenha um diferencial aí, que ele quer permanecer no Rio de Janeiro. Mas, em termos de dinheiro, os times lá de fora vão chegar e vão colocar um salário bem maior do que o Flamengo pode pagar. E o Botafogo vai querer também uma quantia maior do que o Flamengo pode pagar. Eles vão pagar e o jogador vai acabar indo para fora. Então, o Flamengo está correndo quanto tempo aí? Não desistiu, mas também não avança. Está naquela. A ver o que vai acontecer. Na minha opinião, no meio do ano, quem que deve chegar no Flamengo? Eu acredito que o Tati Castelhanos, apesar de ter preciso o Gabriel Jesus aí, o Tati Castelhanos praticamente é certo chegar no Flamengo, porque já está tudo acertado, cara. Só falta a janela abrir e a negociação se concretizar. Falta, na verdade, o Flamengo fazer proposta ao West Ham. O Flamengo não fez. Mas com o jogador tá tudo certo. O Flamengo observa aí também o Thiago Almada. Então, pra mim, quem deve chegar? Tati Castelhanos. Aí tem outros jogadores que estão na mira aí, como o Luiz Henrique, Almada, o Danilo, alguns laterais, alguns volantes. Mas o mais certo mesmo, que pode pintar, seria o Tati Castelhanos. Além do Tati Castelhanos, o Flamengo poderia trazer algum outro jogador para compor elenco de menos nome. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas vamos aguardar e ver o que dá, porque a janela ainda não abriu e aí está tudo correndo para que essa janela seja movimentada. Vamos aguardar e ver. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o like, se inscreve. Tamo juntão. Valeu, amigos. Fui.